Olha para alguém perto de você e diga assim: vai tudo bem, vai ficar melhor. Diga: se Ele é vitorioso, nós somos mais que vitoriosos nele. Dá um glória a Deus e senta. Então, quero agradecer o pessoal do louvor e parabenizar essa igreja linda aí, 17 anos. Eu lembro dos começos, né, de várias fases. E como é bom saber que tudo aquilo que é vivo cresce. Cheguei aqui, tive aí uma notícia: Tarcísio vai ser papai, gente. Né? Tem um ser vivo ali. Daqui a pouco está correndo nessa igreja, daqui a pouco uma pessoa adulta, porque o que é vivo cresce. Diga comigo: o que é vivo cresce. Então estamos aqui para celebrar mesmo a vida de Deus em nós, essa conexão com Deus, essa vida que nos toca individualmente, mas também nos toca coletivamente. E pensar sobre essa identidade de igreja, de corpo de Cristo, para mim tem sido algo muito importante ao longo dos anos. Primeiro, porque eu sou membro do corpo de Cristo. E segundo, porque vai chegando esse momento, como bem Júnior disse aqui, em que a gente que é chamado ao ministério, a gente pensa ministério, a gente pensa igreja, a gente pensa o crescimento da igreja, a gente pensa pessoas nascendo de novo e se tornando igreja, a gente pensa no sentido de Deus levantando estruturas para que o povo possa adorar, a gente pensa a igreja rompendo fronteiras, indo para a África, indo para Canadá, indo para as nações. Diga comigo: faz parte do plano de Deus. Amém? E pensando, né, muitos de nós já fizemos aqui o Rema. Quem não fez, eu ainda te estimulo. É um lugar maravilhoso para você aprender o plano de Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. E no Rema a gente aprende muito o que somos, o que temos e o que podemos em Cristo Jesus individualmente. Mas você já parou para pensar que também temos que pensar o que somos, o que podemos e o que temos coletivamente? Sabe que juntos nós somos mais fortes como igreja? Olha para alguém perto de você e diga assim: juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Então, irmãos, vamos tomar um tempo nessa manhã para pensar sobre, biblicamente, aquilo que nós temos sobre igreja. Temos alguns textos, alguns versículos. Eu queria que você conectasse o seu coração, porque à medida que a palavra de Deus ela vai como um rio se derramando e vai nos molhando, aquilo vai mudando nossa mente, nosso coração, e isso vai estabelecendo um vínculo, uma unidade. A Bíblia diz em Efésios que ajusta a operação de cada parte. Eu declaro que se você já está bem localizado, você ainda vai ficar mais adequado no lugar que Deus lhe chamou no corpo de Cristo. E juntos vamos fazer grandes coisas para o Senhor. Vai nos tocar e vai abençoar muitas vidas. Diga comigo: a nossa obediência tem o poder de abençoar muitas vidas. Vamos pensar primeiramente em João no capítulo 20, verso 21. É um texto muito curioso e para aqueles que gostam de perceber sobre o Espírito Santo, vamos ver como nasceu a igreja, como foi os primeiros momentos da igreja. Irmão Rega, no seu livro O Espírito Santo e os seus dons, ele fala de 2 momentos. O momento em que Jesus aparece para os discípulos, estavam lá numa sala, e depois o dia de Pentecostes. Foram 2 momentos muito únicos, muito importantes. Esse primeiro de João, no capítulo 20, verso 21, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, tal qual foi a missão do Pai para o Filho, agora era do Filho para a igreja, para os discípulos. Diga comigo: a mesma missão. E quando Jesus fez isso, o verso 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sabe, irmãos, cada momento que nós, como igreja,
como o corpo de Cristo, né? Como o povo de Deus, nos reunimos. E a Bíblia diz em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, na comunhão. Esse é um momento que a nossa comunhão coletiva, ela se une com o Senhor e Ele sopra sobre nós. Ele não só soprou, deixa eu te dizer, há algo do Espírito sendo liberado quando nos reunimos. É algo que vai nos dar orientação, que vai nos dar consciência de chamada, de propósito, vai até nos colocar em movimento. A Bíblia diz, Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte. Eu declaro o mover de Deus na sua vida. A igreja do Senhor se move na face da terra debaixo do mover do Espírito Santo. A gente não está fazendo coisa da nossa cabeça, não. E eu declaro que cada vez mais nós vamos nos mover com a mente de Cristo, com os propósitos divinos, que nós vamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E eu declaro essa igreja debaixo da nuvem do Senhor, cumprindo todos os propósitos dela. E quando percebemos isso, né, podemos entender para que a igreja foi estabelecida. A Bíblia conta lá no livro de Mateus, se você puder abrir comigo lá, Mateus, capítulo 16, nós encontramos Jesus com os discípulos na cidade de Cesareia de Filipe. E Jesus perguntou no verso 13: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fala comigo, a minha igreja. Então veja que Jesus, Cesareia de Filipe, conversando com o judeu, a capacidade do judeu de pensar sobre edificação é bem diferente do que a gente pensa, porque na cabeça do judeu, Deus tinha levantado Moisés para edificar o tabernáculo. Deus tinha levantado Salomão, depois de Davi, para edificar o templo. Então eles tinham uma percepção de que o que era edificado era um santuário, era um templo. Porém Jesus dizia: agora eu edificarei a minha igreja. Foi a primeira vez que a palavra igreja, eclésia, foi declarado dos lábios de Jesus. E o que vem a ser eclésia? Ekalel, eclésia, chamado para fora. Sabe, irmãos, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e soprou sobre os discípulos, veio sobre nós o que veio sobre ele, porque nós somos agora criados à imagem dele, para andar como ele andou, para sermos canais de bênçãos, como ele foi canal de bênção. A Bíblia diz em João 15 que nós somos o ramo na videira. Deixa eu te dizer, nós estamos aqui mesmo para frutificar, para cumprir um propósito, para dar fruto. Olha para alguém perto de você e diga assim: você está aqui para dar fruto. E foi debaixo dessa declaração: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, o poder da concordância, o poder de andarmos juntos, o poder de trabalharmos juntos, o poder de nos movermos em unidade, é algo tão grandioso. Sozinho eu posso fazer alguma coisa, mas o corpo tem um poder bem maior. E eu passei um tempo estudando sobre igreja, sobre eclésia, e eu vi muitas figuras que a Bíblia aponta. Por exemplo, nós vamos ver que a igreja, ela é chamada da noiva de Cristo, falando de um casamento. Quantos sabem que nós estamos sendo adornados como uma noiva para um encontro do casamento? Toda ruga, mancha, mácula está sendo removido. Eu não sei se você já parou para pensar,
mas o Evangelho é a única religião, a única proposta que temos de que liberta o homem do pecado e devolve a ele a perfeição. Amém. Olha para alguém perto de você e diga assim: você está ficando melhor. Agora vamos dizer juntos, diga assim: estamos ficando melhor como igreja. É mesmo assim, é como Paulo declarou: é de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força, estamos ficando a imagem de Cristo, algo está acontecendo. Então, essa preparação como uma noiva é uma das figuras da igreja do Novo Testamento. Nós vamos encontrar outras: o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, estou diante aqui do médico, a fisiologia, Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Ele como cabeça comanda, ele dá ordens aos membros do corpo. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Fomos batizados no corpo de Cristo. E Deus colocou cada um no corpo como lhe aprouve. Não é você que escolhe o lugar que você quer. Você apenas obedece, se submete, você reconhece, você entende tempos e estações e você flui com a graça. Não tenta viver uma fase que não é a que é para você estar vivendo. Aprende a interpretar aquilo que Deus tem para esse tempo e flui com a correnteza. É como estágios de crescimento, né? Tem hora que meu filhinho está com 8 anos, mas ele quer viver coisas de 8, 10 anos. Eu digo, vamos esperar. E tem hora que ele dá um delay, quer brincar como se fosse 6 anos. E a gente fica ali tangendo e ajustando. Nem tanto, nem tão pouco, né? Fica ajustando. Irmãos, igreja é um lugar onde a gente vai sendo ajustado. Eu declaro ajustes divinos sobre a sua vida. E eu declaro que se tinha alguma dormência, como Paulo diz, declarando aos Efésios, né? Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Essa é uma manhã de esclarecimentos. Podemos pensar também a igreja como uma nação santa, um povo que Deus separou. Não só uma igreja local, mas a igreja universal. Mas é interessante pensar isso. Não existe, falei agora há pouco do corpo de Cristo, não existe 2 corpos de Cristo, existe um corpo de Cristo. E podemos pensar isso, vamos dizer, um braço, uma denominação, outro braço, outra denominação. Não vamos ser iguais, porque Deus tem chamadas diferentes. Eu vi muitas vezes o pastor Bud dizendo: irmãos, quando a trombeta soar, os que vão ser arrebatados são os que amam o Senhor, que nasceram do Espírito, que andam na sua palavra e andam em obediência. E eu lembro ele dizendo, como nunca, várias vezes: as placas não vão subir. Amém. Diga comigo: só existe um corpo de Cristo. Amém? Está na Bíblia. Mas quando a gente vai transcorrendo a história do livro de Atos, nós vamos ver também igrejas chamadas pela sua localidade. A igreja dos Efésios, dos Colossenses, porque existe a igreja universal e existe a igreja local. Eu estou numa igreja local, Zona Norte, e Deus tem propósitos específicos para igrejas locais. Quando a gente lê as 7 cartas de João, para cada carta tinham recomendações debaixo de diagnósticos específicos. Sabe, irmãos, eu declaro que a gente vai perceber a vontade de Deus e nós vamos seguir. Por que celebrar um tempo como esse de 17 anos? Por que precisamos celebrar? Para a gente também ficar antenado, ficar desperto. Senhor, o que o Senhor tem para essa nova fase? O que o Senhor tem para a minha família? O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para a área onde eu trabalho, na igreja local? O que o Senhor tem para essa igreja local? Sabe, irmãos, eu declaro, eu estava orando por vocês e me veio uma palavra de obediência individual, sim, mas essa igreja vai entrar no nível de obediência coletiva, que vai ser notório, vai ser notória essa conexão dos céus com a terra. E eu percebo o Senhor dizendo: olha, vocês vão entrar num nível de autoridade, que o que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu, o que vocês desligarem na terra vai ser desligado no céu.
E aqueles que estavam lentos, eles vão perceber de tal maneira o testemunho de Deus, que eles vão entrar numa conexão, e você vai dizer: meu Deus, como eu perdi anos, agora eu vou me ajustar, Senhor, com o teu plano, a tua vontade, com aquilo que o Senhor tem para esse povo, e eu vou me mover debaixo da tua inspiração. Você pode dizer isso? Eu vou me mover debaixo de uma obediência individual e coletiva. Uau! Sabe, irmãos, certa vez eu ouvi algo que diz que o que às vezes nos paralisa é nosso último sucesso. Eu conquistei isso, aí a gente relaxa. Não. A Bíblia diz que Paulo perseguiu uma visão celestial. Eu percebo que Deus está trazendo coisas para dar mais detalhes da visão celestial, para ti, mas também para essa igreja. E sabe de uma coisa? A gente não vai relaxar, a gente vai arregaçar as mangas. Nós vamos servir a Deus com intensidade, nós vamos nos gastar em prol do Evangelho, nós vamos ver os benefícios da nossa obediência. Eu fico olhando, estamos aí caminhando no ministério e vendo cada vez mais cidades, lugares sendo alcançados. Eu nunca tinha ido em Vitória da Conquista. Que bênção, as coisas estão avançando e vão avançar mais e mais. Sabe por quê? Repousa sobre nós, irmãos, uma nação coberta com a palavra revelada. Talvez você esteja aí e você nem entenda, mas daqui a 5, 10 anos você esteja noutra cidade, cuidando de vidas, pastoreando. Mas eu nunca me vi. Mas não é o que a gente vê, é o que Deus vê na gente. Vendo o Júnior ministrando, Edgley Júnior aqui, era um boizinho em Campina Grande, gente. E eu olhei e me deu uma santa alegria. Fazendo a vontade de Deus, amando o Senhor, transmitindo esse amor a Deus, tocando vidas, sendo útil nas mãos do Senhor. Olha para alguém perto de você e diga assim: não vai ficar como está. Diga: você vai entrar no centro da vontade de Deus. Amém, gente? Creio em grandes coisas acontecendo para vocês. Creio em avanços. Olha para cá, como eu comecei nessa manhã. Creio em Jesus soprando mais. Soprando. No dia de Pentecostes foi outro vento. Em Atos 4 foi outro vento. E ventos que estão vindo do trono vão vir sobre a igreja do Senhor, e a gente não vai parar. A gente não canta essa músicazinha aqui de flosô, não, de que é bonitinho, não. Irmão, nós estamos debaixo do mover do Espírito. E eu declaro que, como Simeão foi impelido, eu e você vamos ser impelidos para cada vez mais ficar conectado com a vontade de Deus. O que estava te paralisando vai ter que te largar. Eu declaro você leve, você sendo impelido com leveza pela vontade de Deus, pelo vento do Espírito de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para alguém perto de você e diga assim: vai ficar melhor na sua vida. Há um texto no Velho Testamento que Deus diz que vai desembaraçar nosso caminho. Eu vejo vidas sendo desembaraçadas nessa manhã. O que é desembaraçar? Algo que está me atrapalhando de correr, de fluir, sendo removido. Deus está removendo coisas. O caminho está ficando livre. Você vai fazer a vontade de Deus. Amém? E aí, irmãos, podemos ver outras figuras com respeito ao corpo de Cristo. 2 Coríntios 5 diz que somos embaixadores. Eu não sei se você, quando entra aqui, cada vez que eu entro é um detalhe, é uma coisa mais bonita. Eu me lembro a primeira vez que eu vim, alguns anos atrás, buscar o visto para ir para os Estados Unidos. Quando eu entrei na embaixada, eu digo: uau, esse lugar é diferente. Eu não sei se você, quando entra aqui, percebe uma atmosfera diferente. Sabe por quê, irmãos? As leis, a mentalidade, a cultura, o pensar, o agir, o que nos move, o espírito que repousa,
é das coisas do alto, a nossa cidadania é celestial. Nós não somos daqui da terra. Paulo em alguns momentos fala da sua cidadania romana, outros momentos da cidadania celestial. Ele entendia e transitava muito bem nisso, mas o que o dominava era uma cidadania do alto, de cima. Nasceu na cidade de cima. Eu declaro que esse lugar, que é um lugar de uma cultura celestial, vai causar um impacto tão grande nas nossas vidas, que quando a gente voltar para uma rotina de vida natural, a influência dessa cultura, dessa grande embaixada, da qual você é um embaixador, vai te dominar de uma maneira tão forte, que nós vamos ser identificados, vão nos reconhecer. A Bíblia diz que Pedro, nos inícios ali da igreja primitiva, olharam para ele e disseram: você esteve com ele, porque ele carregava algo que não era humano, que não era natural, era a presença de Cristo. Certa vez eu ouvi falar sobre pessoas que vão ser como contenders da presença de Deus. Eu declaro que cada membro dessa igreja, você vai chegar num lugar, vão dizer: eu não sei, aquela pessoa tem um negócio diferente, tem uma atmosfera diferente, tem algo diferente, tem uma presença diferente. Eu estava certa vez com o Andrezinho e o Céu Fernandes lanchando numa hamburgueria em Floripa, e você sabe como o Céu é, andando lá de pé descalço, e foi, né, com aquele jeitão dele, eu, Andrezinho e Sérgio, 3 figuras bem diferentes, né? E sentamos, pedimos um hambúrguer, e aí voltamos no domingo. Eu disse: eu quero comer novamente naquele hambúrguer. Aí fomos lá. Irmãos, quando foi no domingo, a gente estava comendo, chega um casal, chega perto de Céu Fernandes. Eu peguei o telefone e virei, eu digo: tem alguma coisa aqui. Comecei a filmar. Aquele homem disse, falando para Céu, em inglês, a mulher traduzindo, disse: quando você entrou sexta-feira aqui, você estava descalço, mas eu vi algo celestial na sua vida, Céu Fernandes. Eu não sei quem é você, mas Deus me falou que a sua música vai atravessar muitos lugares. E eu filmando. O cara vinha da igreja da Betel, estava lá no sul. Ele percebeu no espírito coisas espirituais, e foi lá e profetizou e confirmou coisas que eu, Céu e Andrezinho tínhamos conversado. Ele confirmou. Ele falou coisas de músicas, falou coisas de estilos musicais, do ofício profético. Irmãos, e eu filmando. Depois eu mandei para ele, para Céu, ainda tenho no meu telefone. Sabe, irmãos, a nossa presença com o Espírito Santo, nós vamos impactar lugares. Você é um embaixador. Olhe para alguém perto de você e diga assim: você é um embaixador. Diga: nós nos reunimos aqui para crescer nessa influência de representar o reino dos céus. Amém? Poderíamos falar sobre muitas coisas. A Bíblia diz que nós somos santuários, somos peregrinos, somos lavoura de Deus, somos sacerdotes, chamados para ministrar diante dele. Os céus se abrem para nós, somos ouvidos nos céus, temos um relacionamento com o Senhor. Mas eu queria destacar algo com respeito a sermos templo de Deus, prédio de Deus, casa de Deus. Eu pedi o pessoal da mídia para colocar uma imagem para me dar um pequeno apoio aqui, por gentileza. Diga comigo: eu sou o santuário de Deus. Você sabe que somos santuário individualmente e coletivamente. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, que o tabernáculo profetizou das coisas que haviam de vir, igreja. E quando pensamos sobre igreja, sobre o templo, nós somos agora o templo de Deus. Quando Jesus disse: edificarei a minha eclésia, ele estava se equiparando com o templo de Moisés, depois o templo de Salomão,
Porque para o judeu tinha que ter um lugar da adoração. Qual é o lugar da adoração de Deus na nova aliança? Igreja. Esse prédio, não. Esse prédio está legal, está bonito, está ficando cada dia mais esmerado, porque existe o povo que é a igreja aqui dentro. Quando a gente sai é um prédio, porque cada um de nós, como um tijolo do prédio, coletivamente nos unimos, compomos o edifício de Deus. Agora, quando pensamos no tabernáculo, eu sempre trago à memória a razão pela qual Deus levantou ou instruiu que se edificasse um tabernáculo. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés, lá no capítulo 2, verso 23. O povo estava sofrendo debaixo da tirania de Faraó, a dureza de Faraó, e a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo, o povo sofrendo, chibatada, pressão, fome, sofrendo em várias dimensões, e Deus ouviu o clamor. Só que a Bíblia diz que quando Deus ouviu o clamor, Êxodo 2, 23, 24, Deus lembrou-se de sua aliança com o povo? Não, sua aliança geracional para trás com Abraão, Isaque e Jacó. Foi por causa do compromisso de Deus com Abraão, Isaque e Jacó, Deus se lembrou e disse: vou levantar um libertador, é você, Moisés. Se manifestou para ele na sarça. Então, por causa de um povo, Deus deu uma visão, e por causa de um povo e de uma visão, Deus deu uma instrução para ter uma estrutura chamada tabernáculo. E eu fico pensando, Deus ordenou que Moisés libertasse o povo e o tirasse do Egito. Onde Moisés tinha ido inicialmente? No Monte Horebe. Deus vai levantar visões que vai nos tirar de uma vida de escravidão para nos levar para uma vida de adoração. Eu só posso levar alguém aonde eu já fui. Por isso que o Egito tem que ser tirado da nossa mentalidade, e uma mentalidade de reino, de coisas celestiais, de visão divina, ela tem que ser encharcada em nós. E eu sei que leva um tempo o processo de mudança de crenças, de ideias, desde a vida pessoal até uma vida coletiva, mas presta atenção, nós vamos entrar em coisas gloriosas nesses dias. A igreja passou por perseguição, nunca morreu nem vai morrer, sabe por quê? Duas coisas que Deus sustenta. Uma de um lado, que nasceu no Éden, família. Nunca família vai ser destruída. Olha para baixo, diga: diabo, você perdeu. Nunca família vai ser destruída. E qual é a outra mão de Deus? Igreja. Irmãos, igreja nunca vai ser destruída. É como se uma mão de Deus estivesse sobre família e outra mão de Deus estivesse sobre igreja. Eu estou guardando, pode estribuchar, diabo, aqui você não toca. A menina dos meus olhos. Você está comigo? Agora olha que interessante, um povo, um líder, uma visão, tirar da escravidão, levar para a terra prometida, um processo de libertação. E em Êxodo 25, Deus diz: instrui ao povo que tragam ofertas para construir uma estrutura, e por essa estrutura eles me conheçam. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, irmãos, não precisa propaganda não, o diabo persegue a igreja, homens maus perseguem a igreja, e quem deve defender não está defendendo. Eu e você devemos investir na igreja local. Por quê? É um lugar de proteção, é um lugar onde os céus se abrem, é um lugar de graça, é um lugar, irmãos,
onde quando se edifica, onde nós como escudeiros, e eu sei que as mulheres são muito intensas no ministério, eu acho que a gente tem mais mulher no rema do que homem, a gente tem mais mulher missionária do que missionário, que não deveria ser assim, mas eu declaro que a começar dos homens, todos vão ser escudeiros, vão ser como, põe a imagem aí de novo, todos vão ser como uma parede de ouro dessas, que protege e constrói um ambiente. Sabe, irmãos, esse ambiente do tabernáculo, ele produzia o incenso, no altar de incenso. Eu não sei se você já parou para pensar, era no meio do deserto, deserto é lugar de serpente e escorpião, mas aquela fumaça de incenso não permitia que demônios e serpentes entrassem no ambiente onde a presença de Deus estava sendo cultivada. Deixa eu te dizer, quando uma igreja é bem estabelecida numa região, num lugar, numa cidade, quando igrejas se multiplicam numa cidade, o diabo fica atormentado. Eu não consigo entrar. Por quê? Porque tem uma nuvem de oração, tem um ambiente da presença de Deus. Ou você não recorda que Jesus entrou certa vez numa sinagoga e o demônio gritou lá atrás: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então percebiam. Se percebiam em Jesus, e nós temos a mesma missão dele, vão perceber em mim e em você. Eu estou crendo em coisas mais avassaladoras. Irmãos, eu estou crendo em algumas demonstrações. Eu li nesses dias algo sobre Maria Odwofeter. Foi uma mulher incomum para os seus dias. Ela entrava em cidades e paralisava os bares, paralisava as festas. As pessoas criticavam e caíam endemoniadas. Teve gente que caiu endemoniada a 20 e poucos quilômetros. Eu declaro que a gente vai ver algumas coisas assim. Foi essa mesma mulher que estava ministrando uma palavra e levantou o dedo e ficou 3 dias feito uma estátua. Mais de 40, 50 mil pessoas foram ver a mulher que estava ministrando e a unção veio sobre ela. E depois de 3 dias, a unção se levantou daquela mulher, ela continuou a ministrar o sermão 3 dias. Eu estou crendo numas assombrações santas. E vai ser com pessoas especiais? Não, eu creio e eu vejo que vai ser com pessoas comuns. Deus vai te introduzir. Deus vai te introduzir em coisas que você jamais pensou que ia acontecer, porque Ele diz que vai fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. As ondas do Espírito de Deus que vão vir na nossa geração vão ser como aquelas que vieram sobre Moisés, que trouxeram um poder e uma autoridade maior do que os encantamentos do Egito. Sabe, Deus vai nos levantar. Tem gente dizendo: essa coisa de demônio não existe mais. Até que você passe num lugar e um começa a estribuchar e vão dizer: como é que vai sair? Aí um crente vai se levantar e, por causa de uma demonstração do Espírito, vai valer mais do que 1000 pregações. Olhe para alguém perto de você e diga assim: começa a ficar pronto, porque o Senhor está soprando sobre nós. Diga: a igreja Verbo da Vida, Zona Norte, não vai parar. Não vai parar. Agora fala comigo: obediência coletiva. Olha para cá. Moisés obedeceu, ele recebeu uma visão. O povo obedeceu quando foi ofertar. O povo obedeceu em 9 meses de construção do tabernáculo, fazendo tudo conforme o modelo. Não era mais uma obediência individual, era uma obediência coletiva. Se tiver um tempo hoje de tarde, lê lá Êxodo 39 e 40. Vai dizer várias vezes: fez tudo conforme o modelo. Irmão, fazer conforme o modelo, o nome disso para mim é obediência. Não inventa. Não tenta ajudar Deus na maneira que você precisa e deve obedecer. Obedece como a palavra fala.
Aí sabe o que aconteceu? Volta aí para a figura para mim, uma última vez. Moisés fez tudo conforme o modelo, aplicou sangue em cada peça, em cada parte, em cada objeto. O sangue santifica e liberta. E depois aplicou azeite e unção. Sabe o que aconteceu? O final do livro de Êxodo, lá no capítulo 40, a presença de Deus encheu o tabernáculo. Olha para cá, que nem Moisés conseguia entrar. Presença e glória. Tem gente querendo enrolar Deus, quer presença e glória e nada de obediência. Mas essa igreja vai entrar em níveis que Deus tem preparado para você andar. Vou dizer, tem uma pessoa ou outra, não atrapalha, ajuda. Glória a Deus, glória a Deus. Ajuda obedecendo. Não, eu estou aqui na minha. O nome disso é indiferença. Indiferença atrapalha. Seja um cooperador. Seja um dos que ajudam. Porque o que Deus vai fazer, você não tem noção. Na igreja, sim, mas na tua vida. Porque aquilo que molha a igreja, molha a minha vida pessoal. É uma associação. Estamos conectados, é uma cascata. Vem de cima. Óleo na cabeça de Arão, suas vestes, sua roupa, todo o corpo sendo molhado. Há algo te molhando que vem do alto. Um minuto. Deus deu uma visão a Humberto, ele nem está aqui, mas nem precisa estar. Teve um tempo no povo que Moisés estava lá em cima dentro da nuvem e o povo ficou baldeando entre dois pensamentos. Eu declaro que ninguém vai baldear, vai permanecer, porque há uma visão, há um líder, há uma estrutura, há um propósito, há uma razão de ser, fluir e andar na glória de Deus e possuir as coisas que Ele tem preparado. Há tanta coisa para ser alcançada. Não faz do último sucesso, alcançamos isso, que isso inspire para as próximas etapas, não que paralise. Olha para alguém perto de você e diga assim: nós vamos mais longe.